Olá, amigos, aqui é Alan Frutuoso, estou gravando um cenário diferente aqui, estou numa correria, mas não vou deixar de postar o conteúdo para vocês. Então, o senador Girão, hoje, foi à tribuna do Senado após a CPI da Covid quebrar uma série de sigilos bancários, de figuras aí, de jornalistas, comentaristas, de sites, veículos de comunicação, uma série de blogs, como eles chamam, foram atacados, praticamente passando por uma censura prévia. Tivemos hoje suspensão do Twitter do Vlog do Lisboa, tivemos a suspensão da conta do Instagram do Bernardo Kister, além dessa atitude estatal com o próprio CPI da Covid, atacando esses influenciadores, esses comunicadores, esses jornalistas, uma gama de pessoas que foram atacadas hoje e autorizadas por 6-4. Eu vou colocar aqui a declaração do senador Girão. Eu peço para você que compartilhe esse vídeo para mais pessoas. A proposta aqui do segundo canal é justamente trazer vídeos mais dinâmicos, mais rápidos, com temas, com declarações importantes. Então verifique se você está inscrito, compartilhe esse vídeo. Se puder colaborar financeiramente com o canal em momentos de perseguição, a ajuda de vocês está sendo muito bom, O canal ele não sofreu nenhuma penalidade, mas sabemos muito bem a insegurança que paira no ar. Então pode acontecer qualquer um amanhã. A própria resolução do TSE, que vai desmonetizar todos os canais que eles considerarem e acharem pertinentes durante as eleições de 2022. Esse é o cenário que nós estamos passando nesse exato momento. Então, sem mais delongas, eu quero que você fique aí com a declaração do senador Girão, que é uma defesa às liberdades, tá? Uma defesa à liberdade que vale mais do que qualquer acordo. Aqui foi Alan Frutuoso. Até a próxima. Tchau, tchau. Muitíssimo obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. Mais uma vez, pela terceira vez seguida nessa semana, eu subo à tribuna aqui do Senado Federal com um sentimento de preocupação, e é um dever demonstrar isso através dessa escalada do autoritarismo que a gente percebe no Brasil. Em 25 de março de 1884, senhor presidente, o meu Ceará libertou os escravos, 4 anos antes da abolição da escravatura. Não é à toa, senador Fernando Bezerra, que o Ceará é chamado de terra da luz. Nesse mesmo ano, o estadista, escritor e abolicionista norte-americano Frederick Douglass, senador Anastasia, disse o seguinte: a liberdade não tem sentido onde o direito de expressar seus pensamentos e opiniões deixou de existir. Esse, de todos os direitos, é o terror dos tiranos. É o direito que eles primeiro derrubam. Eles conhecem seu poder. Hoje na CPI, senador Carlos Viana, CPI da Covid, nós vivemos mais um capítulo da escalada do autoritarismo no Brasil. Quando alguns ministros dos tribunais superiores interferem em outros poderes, exacerbam o ativismo político e praticam censura prévia, ferindo princípios constitucionais. Mas hoje, na CPI, por 6-4, com argumentos frágeis, foi aprovada a quebra de sigilo de dezenas de pessoas, sites, blogs, produtoras, todas elas defensoras de ideias conservadoras, sobre a frágil denúncia da propagação de fake news, que deve sim ser punida, de acordo com a legislação vigente. Se pratica o cerceamento da liberdade de expressão e a intimidação daqueles que possuem valores conservadores. Faço aqui um apelo aos homens e mulheres de bem, que foram eleitos pelo povo para representá-lo aqui no Congresso Nacional. Não há lugar para omissão nesse grave momento da história republicana. O dia 7 de setembro, para mim, não está associado à independência do Brasil apenas, mas também ao grito de liberdade que 33 anos antes foi violentamente reprimido no que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Para encerrar, eu estarei sim, senhor presidente, nas ruas, no dia 7 de setembro, não porque o presidente da República está chamando,
mas sim porque é hora de defender um dos direitos mais fundamentais garantidos pela Constituição: o direito de expressar livremente as minhas ideias, pela liberdade do Brasil. Senhor presidente, eu queria aproveitar, já encerrei, só para dizer que tomei conhecimento da sabatina marcada para terça-feira do Procurador-Geral Aras, a recondução. Parabenizo pela pauta, mas tem um pedido que chegou antes, que é o do ministro, né, o do doutor André Mendonça, que chegou antes aqui no Senado e não foi marcada a sabatina ainda. E nós temos 10 ministros hoje no Supremo Tribunal Federal. Então é importante que o senhor puder, até pela precedência, marcar. Eu lhe agradeço muito. Muito obrigado. Parte complemento aqui ao senador Girão. Já nessa semana também me manifestei no mesmo sentido do nosso colega cearense com relação à preocupação do direito de opinião no Brasil. Sob o manto das ameaças, e que realmente nós temos que levar em consideração que os membros do Supremo, eles precisam agir quando realmente existe algum tipo de agressão a eles, porque nós não podemos admitir nenhuma pessoa da vida pública sendo muitas vezes colocada em situações de risco, de maneira nenhuma. Mas nós também não podemos aceitar que blogs que tenham ideias diferentes, que critiquem a justiça eleitoral, façam críticas à própria política, sejam cerceadas. Citei aqui, senador Girão, o exemplo do que está acontecendo no Afeganistão. O líder dos talibãs tem nas redes sociais total liberdade de falar o que quiser, inclusive com as imagens de execução de mulheres, execuções sumárias no meio da rua, a condição de pessoas presas de forma subhumana, estão lá colocando as ideias deles. E nós aqui no Brasil, desses últimos tempos para cá, temos visto os tribunais exacerbarem a função. Com todo o respeito que tem ao Judiciário, ao próprio Supremo Tribunal Federal, mas é hora de nós começarmos a questionar sobre isso. Uma sociedade, ela não pode impor apenas um lado. Os conservadores, como o senhor citou, os cristãos, os espíritas, nós temos o direito de nos manifestar da maneira que nós queremos nas redes sociais. Não cometemos nenhum crime de injúria, não cometemos nenhum tipo de racismo, nada. Apenas colocamos as nossas ideias, que têm sido apagadas, muitas vezes por decisões judiciais, nos sites, nos blogs. Então é hora de nós gritarmos realmente pela liberdade, para que o país tenha diversidade de fato. Não só diversidade para um lado, mas diversidade de ideias, de posicionamentos, diversidade de pessoas que querem conviver bem, se respeitar, mas com princípios fundamentais, que são diferentes na sua essência. Isso é o país, é o parlamento. Então, concordo, parabenizo Vossa Excelência com esse discurso e caminho no grito pela liberdade de opinião em nosso país. Parabéns, senador Girão. Nós já vivemos uma ditadura hoje em dia no Brasil. Eu sei que todos vocês também não aguentam mais esse clima de insegurança e de censura. A censura está a escalonar e cabe a nós lutarmos pela nossa independência. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E nós não seremos escravos de nenhuma ditadura comunista. Nós somos censurados, perseguidos, cidadãos receberam a Polícia Federal em casa. E não é por Bolsonaro, não, é pelo Judiciário. A democracia não está mais em risco, ela já caiu. Nós estamos reféns de poderosos autoritários que estão destruindo a nossa liberdade. Quem acusava que Jair Bolsonaro, quando assumisse o poder, iria acabar com a democracia, é justamente aquele que hoje em dia está colocando ela em risco. O que está acontecendo com a nossa justiça, se tornando injusta? O lugar de brasileiro que preza por sua liberdade é nas ruas. O nosso trabalho, a nossa obrigação dessa geração agora é resgatar e ressuscitar uma democracia. Nunca foi tão importante que você, brasileiro de bem, fosse conosco às ruas. Chega de arroubos autoritários e dê ultrajes à Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa de você. É pela nossa liberdade. É pela liberdade dos nossos filhos. Pela defesa da nossa democracia e por uma nova independência no dia 7 de setembro. E porque amamos esse Brasil. O povo quer democracia. Dia 7 de setembro promete, você não pode perder e ficar em casa. E nesse 7 de setembro é nas ruas, de verde e amarelo, celebrando a independência do Brasil, dentro
das 4 linhas da Constituição. Você terá a oportunidade de externar a sua opinião sem censura. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro não é escolha. Dia 7 de setembro, na Paulista, em Brasília, nunca foi tão importante em nossas vidas participar de uma manifestação como essa. Dia 7 de setembro, eu espero você nas ruas do Brasil para dar o grito de liberdade. Dia 7 de setembro nós vamos às ruas. Todos na Paulista, em uma só voz, pelo Brasil. Vai para a Avenida Paulista e não perca, hein? Estaremos lá, juntos por um Brasil melhor. Chega. Acabou. Afinal, a nossa liberdade a gente não pede, a gente toma de volta. Dia 7 de setembro, às 14 horas, Avenida Paulista, para gritar pela nossa segunda independência. Te espero.